Há 34 anos, a baixíssima visão de Paulo permite apenas a identificação da silhueta de uma imagem. Os movimentos são como vultos, bem distorcidos, mas limitação nunca foi associada com a palavra dificuldade. Quando não está com um acompanhante para ir a um shopping, por exemplo, Paulo caminha sozinho. O barulho emitido pela bengala é um alerta para as pessoas darem espaço, desviarem, o que muitas vezes não acontece. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou quando chegou no shopping? Falta de acessibilidade, as pessoas não colaboram, às vezes pisam na bengala, então são coisas que é ruim, entendeu? Atrapalha pra caramba. Paulo se refere ao piso tátil direcional, essas faixas em alto relevo no chão que servem para guiar a pessoa como se estivesse em uma trilha. Se neste shopping houvesse isso, ele andaria com mais segurança. Conseguiu reconhecer esse relevo no piso, Paulo? Sim, só que aqui é um piso alerta, não é um piso tátil. Isso aqui está me mostrando que eu estou próximo da escada. Só que aqui não mostra se é subindo ou descendo. No Brasil, a obrigatoriedade desses pisos com relevos é feita de forma independente nas cidades. O problema é que a lei não é cumprida em muitos lugares. Se tivesse um piso tátil, aqui para mim seria legal. Esse corredor, por exemplo, não tem nada. Não, né? aqui não tem nada. Para saber a reação das pessoas, deixamos Paulo caminhar sem o cinegrafista por perto. A primeira pessoa abordada guiou Paulo até a saída. Este homem ofereceu ajuda. Você quer ir lá para fora? Aham. Do shopping no centro da cidade, fomos até o Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek. Uma área de 110 mil metros quadrados e um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais em obra de reforma e ampliação que duraram 17 meses. Com o cinegrafista Rogério Silva, Paulo Lafayette concordou. Deu uma voltinha no terminal para saber se está fácil a acessibilidade para uma pessoa com algum tipo de limitação. Eu estou num local que eu nem sei onde eu estou. Para falar a verdade, não tem nenhum tipo de piso aqui. Eu teria que parar para eu perguntar a alguém aonde tem um balcão de informações para que eu possa me direcionar melhor. Eu queria saber onde é o balcão de onde faz o check-in. Você vai seguir no final do saguão, pelas suas costas, ok? Você vai virando à sua direita, no final do saguão, nas faixas vermelhas. Tá, mas aqui não tem nenhum piso direcional, e aí? Ao perceber a limitação de Paulo, uma outra atendente se oferece a guiá-lo até o local desejado. Eu tô aqui à sua esquerda, o senhor vai seguir... Pega pelo braço? Pega no braço. Vai fazer só o check-in? Aham. Agora, Paulo, que situação? Como é que você vai enxergar um piso vermelho? Parece até piada, viu? Como não tem lógica, porque eu não enxergo nada. Aí a pessoa chega pra você e fala o seguinte, segue o piso vermelho. Que é essa listra vermelha, né? No chão, como vocês estão vendo aí, o cinegrafista Rogério está mostrando. Para você, tem que ser um piso tátil. Sim. No Brasil, mais de 45 milhões de pessoas declararam ter alguma deficiência, segundo dados do último censo do IBGE. O número representa 23,9% da população. Para facilitar o dia a dia, nos últimos 14 anos, têm sido criadas legislações para garantir a acessibilidade. A primeira foi a Lei 10.048 de 2000, que estabeleceu a reserva de assentos nos transportes coletivos. Já a 10.098 do mesmo ano determinou de forma geral as normas para promover a acessibilidade, mas foi só em 2004, com o decreto 5.296, regulamentando as leis, que houve mudanças. Ele prevê que seja disponibilizada às pessoas com deficiência acessibilidade arquitetônica, para que o meio físico esteja amigável às pessoas com deficiência. Enfim, é o começo de boas práticas no ponto da acessibilidade no país.
Mas será que as exigências são cumpridas? Para saber, levamos um agente de fiscalização de Brasília a um dos cartões postais da capital, a Torre de TV. Até 2013, chegar lá em cima não era tão simples não. Com a reforma que custou cerca de 12 milhões de reais, escadas rolantes e elevadores. Ah, então esse daqui que é o piso adequado, né, Sandro? Sim. Deveria estar lá embaixo. Exatamente. É o piso já, placas de concreto, totalmente regular, sem desníveis, não causa trepidação, antiderrapante, não trava a bengala. O único problema é que a pessoa com deficiência visual, por exemplo, pode ficar perdida pelo fato de não existir o piso tátil direcional da escada até o monumento. Você acha que se tivesse mais conscientização tanto dos órgãos públicos quanto das empresas privadas, essa questão de acessibilidade não ficaria mais viável, mais fácil? Sim, com certeza. À medida que a pessoa se sensibiliza, sabe o que tem que ser feito, né? E como fazer para garantir a acessibilidade, não só a pessoa com deficiência, mas a acessibilidade facilita a vida de todo mundo, né? Todo pedestre, com ou sem deficiência. O artigo 25 do decreto de 2004 assegura no mínimo uma vaga em locais próximos à entrada principal ou ao elevador, de fácil acesso à circulação de pedestres. Os carros estacionados devem ter um selo fixado no retrovisor. Para isso, a pessoa precisa passar por uma perícia do Detran. Tudo isso facilita a fiscalização dos agentes de trânsito e evita que a vaga seja ocupada por pessoas não permitidas. É uma infração leve, onde a pessoa acaba pagando uma multa de R$ 54,21 e recebendo 3 pontos na carteira. Por ser uma infração leve, infelizmente muitos condutores não respeitam essas vagas regulamentadas, fazendo com que portadores de mobilidade reduzida, o idoso, o deficiente, acabem tendo que andar um pouco mais para conseguir chegar onde eles pretendem chegar. Antes mesmo dessa lei de acessibilidade, lá em 1995, foi criada outra, a 8.989, que permite descontos a pessoas com deficiência física ou doenças graves na compra de veículos. A isenção é do pagamento do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados, do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Por causa da má formação em uma das mãos, Priscila conseguiu o benefício neste carro, todo automático. A venda do veículo, caso ela queira, pode ser para a pessoa que não tem limitação. Neste caso, o preço vai ser o de mercado e o comprador também paga IPVA. Mas e quando a pessoa não tem condições de dirigir? Outra pessoa pode facilitar esse acesso? Você tem a possibilidade de comprar carros para deficientes visuais, você tem a possibilidade de comprar carros adaptados para pessoas idosas, que não necessariamente são as condutoras, mas quando o carro for para o condutor principal, como era o meu caso, aí eu precisaria apresentar essas informações que eu te falei, que é o laudo do Detran, a carteira de habilitação adaptada, enfim. Você achou o processo burocrático. O que você acha que precisaria ser feito para diminuir essa burocracia no seu caso e no caso de pessoas também que precisam dessa acessibilidade? Talvez uma análise um pouco mais célere ou a exigência de menos documentos, né? Porque às vezes você apresenta várias vezes o mesmo documento, como é o mesmo órgão trabalhando nas duas frentes, talvez pudesse ser uma coisa conjunta, um parecer conjunto, uma análise conjunta, talvez facilitaria. O que é preciso ser feito ainda para as empresas, os órgãos públicos, ou até o próprio STJ precisa fazer para garantir ainda mais a acessibilidade a portadores de deficiência? Tornar cada vez mais eficaz, efetiva e eficaz a lei. Isto só alcançaremos com uma consciência coletiva, com uma educação que deve começar desde o jardim de infância, não? E que passe por todos os graus e que a sociedade se congregue através dos seus clubes de serviço, através das suas agências sociais, através da imprensa. Tenho absoluta certeza que o que acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer outro cidadão, quando vê um deficiente, quando vê um hipossuficiente tendo o seu direito negado, tendo a sua cidadania diminuída, tendo a sua dignidade de ser humano maltratada. Então, na justiça seria diminuir um pouco a burocracia? Exatamente, acelerar os processos.